Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para você como georreferenciar uma carta topográfica utilizando o QGIS. Para esse exercício, nós vamos utilizar uma carta topográfica de Brasília, que foi baixada no portal de mapas do IBGE. Eu vim em cartas e mapas, folhas topográficas, 1/100.000, e aqui eu pesquisei pelo nome Brasília. Vamos ver onde ela está. Essa aqui. E aqui você tem várias opções de baixar, como esse DGN, PDF, TIFF. E eu vou baixar como JPEG. Cliquei nessa opção. Ele abriu uma nova janela. E aqui você pode salvar como imagem. Lembrando que ela não está georreferenciada. Eu vou guardar aqui em cartas topográficas. Vou substituir por essa porque eu já tinha baixado. Nesse caso, você só vai salvar. E agora, indo para o QGIS, é importante que você tenha alguma base de dados para poder georreferenciar o seu mapa, porque depois que ele estiver totalmente georreferenciado, você consegue inserir e verificar se ele está realmente na mesma localização que deveria estar. Para poder fazer o georreferenciamento, além de inserir uma base de dados, você deve clicar nessa opção de georreferenciar. Pode ser que para você ela não esteja sendo representada. Você deve ir em complementos, gerenciar e instalar complementos. E aqui digitar no campo de busca GeoRef. Georreferenciador GEDAL. Verifique se ele está desabilitado. Se estiver desabilitado, clique no X e habilite. Mesmo assim, pode ser que ele não apareça aqui no QGIS. Caso não apareça, você deve clicar com o botão direito nessa área cinza da barra de ferramentas do QGIS e marcar a opção Raster. Se eu desabilitar, ele vai sumir. Botão direito, Raster. Agora ele apresentou. Clique sobre ele e vai aparecer essa janela, que é a janela onde você insere a imagem que não está georreferenciada, onde você inicia o georreferenciador, depois de feita toda a inserção dos pontos de referência. Aqui você cria um ponto de referência, exclui e move. Essas opções de mover o mapa ou a imagem de satélite que você estiver georreferenciando, zoom para mais, zoom para menos e o zoom a partir de um retângulo que você insere. E aqui embaixo é onde vão ficar todos os pontos que você está inserindo. Para georreferenciar, você pode tanto ao clicar no ponto em alguma área da imagem, inserir coordenadas, como você pode pegar coordenadas da tela. Então, por exemplo, se você estiver georreferenciando uma imagem antiga, uma fotografia aérea, por exemplo, e já tiver outra imagem de referência georreferenciada no QGIS, você pode clicar diretamente da tela. Você também pode georreferenciar como coordenadas UTM ou como latitude e longitude em geográficas. Nesse exemplo, nós vamos estar trabalhando com UTM e eu vou explicar por quê. O primeiro passo é você inserir a imagem nessa opção, abrir imagem. Eu vou clicar em Raster, cartas topográficas, e veja que ela tem esse código. É um código que mostra as articulações do mapeamento topográfico brasileiro. E se você pesquisar um pouquinho sobre isso, vai ver que cada letra ela simboliza alguma área. E quanto mais letras, mais detalhado é esse mapeamento. Então, na escala de 1/100.000, que foi a que nós baixamos, nós vamos ter todas essas letras. E esse 23 mostra qual é o fuso UTM da área. Eu vou abrir aqui a imagem só para a gente ter uma noção dela. Ela é uma carta de 1/100.000, de nome Brasília. E aqui em cima nós conseguimos ver a grade com as coordenadas UTM, que representa nesse caso longitude, e as coordenadas UTM nas laterais
que seria correspondendo à latitude. E essa carta ela vai até a área de Brasília do plano piloto. Aqui nós temos as convenções e aqui sistema de projeção UTM. Então todas essas cartas elas estão no sistema UTM. Só basta você saber o fuso para poder georreferenciar corretamente. E esse fuso, aqui a carta, ele é o 23. A gente pode ver isso tanto por esse nome que está aqui na carta, como, por exemplo, se você não tivesse essa informação, você poderia abrir o Google Earth, configurar lá para o UTM, nas opções de configuração, e lá ele ia apresentar o fuso também. É uma outra opção. Eu vou abrir a imagem, ela carregou aqui na tela, e nesse caso nós temos essa grade de coordenadas que vai facilitar para a gente fazer o georreferenciamento. Então, nesse caso, aqui está 180, você sempre acrescenta mais 3 zeros após esse valor. 180.000, correspondendo a uma coordenada UTM, que ela realmente tem valores grandes. O IBGE só não colocou aqui para não ficar muita informação. Da mesma forma, desse outro lado, nós temos 8.284.000. Lembre sempre de acrescentar os 3 zeros no final. Lá embaixo a gente consegue ver que são 3 zeros. Aqui, 8.232.000 metros, porque o TM é em metros. Nesse caso, como nós temos a coordenada, a gente não vai precisar pegar a coordenada de outro canto, por exemplo, de um GPS ou do Google Earth, para poder inserir na carta. Nós vamos anotar esses valores que cruzam. É importante que você insira acima de 5 pontos, normalmente eu faço 6 pontos, 7, 8, dependendo do nível de detalhe que eu preciso e do erro que eu posso estar cometendo, que tem um erro aceitável. Nunca ele vai ser 0, porque nós temos a própria imprecisão da nossa mão. Mas, normalmente, o erro médio menor que 1 é bom. É o que você deve tentar atingir, e a gente vai ver mais na frente. Eu vou abrir o bloco de notas e vou anotar os pontos, porque eu acho que fica mais fácil para a gente não errar. Então, ponto 1 vai ser o cruzamento da longitude de 180.000 e a latitude, sempre coloco longitude primeiro e latitude depois, porque é a forma que o QGIS pede as coordenadas. 82, 80 e mais 3 zeros. Nós vamos fazer dessa área, depois vamos pegar o outro ponto bem distribuído do outro lado. Isso também é importante, porque influencia no georreferenciamento. Você deve pegar pontos bem distribuídos na sua área, para não ficar concentrado num lugar só. P2 vai ser 228, 1, 2, 3. E esse ponto aqui, 82, 80, 000. Eu vou adiantar esse processo aqui embaixo na carta. Vai ser P3, vai ser 82, primeiro longitude, 228, 1, 2, 3 e 82, 32, 1, 2, 3. P4, a gente já pegou nesses 3 cantos, agora vamos pegar desse outro lado. Vou lá para cima só para verificar
Novamente, qual foi a coordenada que eu peguei? Se foi dessa primeira linha. Sim, foi da primeira linha. Aqui embaixo ela já está um pouquinho menor, mas dá para pegar a coordenada. Que vai ficar aqui. Um, 8, 0, 1, 2, 3 e 8, 2, 3, 2, 1, 2, 3. E eu vou colocar mais um ponto, P5, mas quando você for fazer, você pode colocar 6, por exemplo, e verificar o erro. O ponto 5 eu vou colocar bem no meio da carta. E esse é o mais difícil da gente ver, porque acaba errando, pode pegar uma coordenada errada, porque não tem muita referência, então sempre tome cuidado com isso. Eu vou pegar esse ponto bem aqui no meio, não precisa ser exatamente no meio, tá? Esse ponto aqui, que ele está na mesma linha, mais ou menos, desse lago. Então, vamos ver o que ele é. Vou seguir a linha. É o ponto 2, 0, 4, 1, 2, 3. E vamos voltar. Para lá, ele vai ser o ponto 8, 2, 6, 0, 1, 2, 3. Feito isso, você anota as coordenadas para lhe ajudar. Você deve ir nessa opção, que é a de adicionar ponto, e clicar no cruzamento dessas duas linhas. Não precisa dar tanto zoom, porque senão você vai acabar perdendo a precisão da mesma forma, estourando os pixels. Eu vou colocar mais ou menos aqui no meio desse cruzamento. Ele vai pedir x e y, x longitude, y latitude. O x desse primeiro ponto é esse, vou copiar e colar, e o y esse. Lembrando que como é o TM, e a gente depois vai colocar o fuso e dizer se é norte e sul, não precisa de negativo. Mas se for coordenadas geográficas, você tem que colocar em negativo, ok? Porque a gente está no hemisfério sul e estamos a oeste do eixo de Greenwich, do meridiano de Greenwich. Isso vai ser diferente para quem está trabalhando com o norte. Agora vamos para o ponto 2. Ponto 2. Pode clicar em OK. E aqui você iria pegar a partir do mapa na tela, como eu falei anteriormente. Tem essa opção, mas não vai ser feita agora. Ele ficou vermelhinho, mostrando que tem um ponto aqui. E como eu falei antes, aqui embaixo já vai aparecer uma prévia desses pontos. Vamos para o próximo. Vai ser o 228. Mais um naquela lateral, que foi aquele bem encostado já. E por fim, o nosso último ponto, que é aquele que está bem lá no meio. Eu vou só verificar a coordenada. Opa, parece que eu anotei errado. Vamos ver aqui se é isso mesmo. Não, a gente colocou perto desse loteamento. É o 204. E mantendo sempre a linha visível para não errar. O último ponto. Ok. Agora nós temos nossos 5 pontos bem distribuídos. Você poderia inserir mais 2, 3. Só que quanto mais pontos você insere,
mas vai ficar complexa a forma de georreferenciar. Então, você testa com 6 pontos, por exemplo, e vê o erro. Se o erro estiver aceitável, você mantém esse georreferenciamento assim. O próximo passo é você configurar a opção de sistema de referência de coordenadas e onde você quer salvar esse projeto, esse arquivo. Então, clique aqui nessa opção, configurações de transformação. E aqui esse tipo de transformação, eu normalmente utilizo essa polinomial 1 quando tem poucos pontos. Quanto mais pontos você for colocar, mais você vai ampliar esse polinomial 2, 3. Você pode, se quiser ter mais informações sobre isso, abrir a documentação do QGIS, ou então pesquisar em bibliografias específicas sobre georreferenciamento. Mas, normalmente a gente utiliza polinomial 1 quando tem poucos pontos. Esses outros, eles vão requerer outras condições para serem utilizados. Vou clicar em polinomial 1. E aqui em SRC-alvo, que nós vamos escolher os SRC adequado para a área. Bom, no nosso mapa, ele está dizendo que está trabalhando com sistema de projeção UTM e o dato é um SAD69, ainda não era o SIRAS 2000. Então, o que nós podemos fazer é georreferenciar como SAD69 e depois reprojetar para SIRAS 2000. Eu vou voltar lá no QGIS e aqui vou colocar 23S nessa opção de filtro, porque ele já filtra a imagem. E aqui eu vou escolher o SAD69 e o TM Zona 23 Sul, apenas porque lá na carta tem SAD69. Senão, se você estivesse trabalhando com algo que já é mais atual, você colocaria SIRAS 2000. Clique OK. Em raste de saída, eu vou colocar aqui exercícios, raster, eu não tenho opção, vou colocar em carta topográfica mesmo, e aqui vou colocar GeoRef, de georreferenciado. Clique em salvar, e feito isso, escolhido o tipo de projeção e o SRC, clique em OK. Aqui ele mostra o erro médio. Como eu falei, um erro médio de 1 é aceitável. Como nós fizemos isso para testar, eu não me preocupei tanto com a precisão. Mas você, quando for trabalhar com isso, é importante, porque você vai estar sobrepondo duas coisas normalmente. Então, é importante verificar esse erro. E aqui, nesses erros residuais, você vê o erro de cada um. Esse aqui é o erro médio. Feito isso, você vai clicar nessa opção, iniciar georreferenciador. Vou minimizar e agora inserir a imagem. Vai ser aqui em cartas topográficas. Vou escolher a carta, veja que ela está um pouquinho inclinada, mas é assim mesmo, porque nós atribuímos coordenadas a ela. Clicar em abrir e ela está aqui. Está correta, está na área de Brasília. O último passo é você transformar para SIRAS 2000, já que é o datum oficial do Brasil. Vou clicar com o botão direito, salvar como. E aqui, nesse SRC, ao invés de escolher SAD69, eu vou escolher SIRAS 2000 TM Zona 23 Sul. Se não aparecer essa prévia para você, é só você clicar nessa opção e filtrar e buscar. Agora eu vou clicar em buscar e vou colocar aqui cartas topográficas, GeoRef, underline SIRAS, só para poder diferenciar. Clique em salvar e depois em OK. Feito isso, você pode excluir essa opção, remover, e trabalhar só com o de SIRAS. Eu vou inserir aqui uma imagem pelo QuickMap Services. E já tem um vídeo sobre isso no nosso canal. Google Satélite. Vou colocar
apenas o preenchimento dessa imagem para a gente conseguir ver o que tem no fundo. E vamos lá. Esse aqui é a área de Brasília e esse foi o que foi já referenciado na carta. Logicamente que você sempre tem que trabalhar na escala de 1 para 100.000, porque foi a escala de mapeamento da carta. Nunca algo maior que isso, porque não vai ser fiel à realidade, correto? Então, nunca fique dando zoom, porque essa é a escala do mapeamento, 1 para 100.000. E finalizamos o nosso georreferenciamento de uma carta topográfica.